Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dário, esse é meu canal Esporte e Memória. Hoje eu estou com a camisa da Rússia, parece a camisa da Espanha, mas não é. E hoje, justamente, numa época de Copa do Mundo, eu vou falar de uma das seleções favoritas ao título, a Espanha. Porém, ela tem restrições de jogar em certos lugares do seu país. Barcelona, capital da Catalunha, Bilbao e São Sebastião, no País Basco. Mas por que Barcelona tem um estádio mais moderno, um dos mais modernos da Europa, um dos times mais campeões da Europa e a nível mundial? Bilbao tem um dos times mais fortes da Espanha, que disputa o Campeonato Espanhol, e a Espanha é vetada de jogar nestes lugares. Bem, recentemente, agora em março de 2022, a Espanha voltou a jogar em Barcelona depois de 18 anos. Porém, não foi no Camp Nou, foi no estádio do Espanyol. Mas antes disso, a Espanha ficou 18 anos sem jogar em Barcelona. O último jogo foi contra o Peru, mas ainda não foi no Nou Camp. Foi no Estádio Olímpico, que foi construído para as Olimpíadas de 92. E o que foi contra o Peru. E tinha mais torcedores peruanos do que pessoas torcendo para a Espanha. Aliás, o catalão em si, eu conversei com alguém que é espanhol, falou assim, olha, eles são pertencem ao governo espanhol, pertencem aos limites da Espanha, mas eles não se interessam pela seleção espanhola. Eles têm mais interesse pelo Barcelona. E isso é uma verdade. Se vocês terem uma ideia, a última vez que a Espanha jogou, a seleção da Espanha, ela só teve 2 jogos no Camp Nou. Ela jogou um último jogo amistoso em 87 contra a seleção da Holanda. Mas eu acho, na minha opinião, que o torcedor catalão foi lá para ver mais o Rijkaard, o Gullit, o Van Basten, que eram craques que estavam arrebentando na época nos times italianos, do que a própria seleção alemã, a própria seleção espanhola. E voltando para trás, em 69, a Espanha jogou um jogo oficial, valendo vaga na Copa do Mundo do México contra a Iugoslávia. Então são datas muito esparsas. Mas se você ver lá, a Espanha, em 92, tem um jogo no Camp Nou. A seleção olímpica da Espanha jogou uma final lá. Mas, tipo assim, foi uma situação assim, não tem jeito, eles vão jogar aqui. O que a gente pode fazer? Por quê? Se você puxar lá, a Espanha, nos jogos de Barcelona, os jogos da primeira fase, 8ª e 4ª, não sei os outros jogos, ela não jogou na Catalunha. Porque se achava que a Espanha não se classificaria para a final. Porque viria o Brasil, viria aqueles times do leste europeu que são muito fortes, que há 4 anos atrás a União Soviética ganhou a última final olímpica anterior a essa data. Então eles achavam que a Espanha não iria à final no Camp Nou. Não deu a lógica, deu a Espanha e os catalães, pelo espírito olímpico do Barão de Coubertin, depois vocês vão ver quem é Barão de Coubertin, põe lá, Barão de Coubertin, aplaudiram a Espanha de pé. Mas tudo pelo espírito olímpico. Mas se vocês puxarem vídeos das Olimpíadas de Barcelona de 92, na cerimônia de abertura, o hino da Espanha foi vaiado com o rei Juan Carlos lá presente. Mas do lado de cá da Espanha, há interesse que a Espanha jogue no Camp Nou de novo. Só que o presidente de lá, do Barcelona, ele é um pouco político e é ligado a pessoas que querem o separatismo, querem que a Catalunha seja independente da Espanha. Então ele falou, enquanto eu estiver aqui, na presidência do Barcelona, vocês não vão jogar aqui. E em 2018, houve uma verba para colocar telões em Barcelona. Só que ficou aquele jogo de empurra, vai, não vai. Ela tem uma prefeita e ela fez isso em cima da hora. Mas estava em cima da hora, deu menos gente do que esperado. Mas foi um jogo de empurra, de má vontade para as pessoas não torcerem para a Espanha. Mas tem outro lugar
que é muito pior. Porque assim, o conflito entre Espanha e a região autônoma da Catalunha é um conflito no lado mais político, mais burocrático. Mas na banda de lá, perto da costa atlântica, a banda daquele cantinho da Espanha, do Oceano Atlântico, aí o conflito não é burocrático, não é político, é sangrento. É um lugar chamado País Basco. E as duas cidades principais é Bilbao e San Sebastián. A Espanha ali, eles só são espanhóis na certidão de nascimento, no passaporte. Mas eles são bascos e muito nacionalistas. E se vocês terem uma ideia quanto isso é sério, assiste um jogo do Atlético de Bilbao, lá no San Mamés. Você não vê bandeira da Espanha, você vê bandeiras do País Basco no meio da torcida. E também em San Sebastián, uma vez eu vi um detalhe no Real Sociedad, que é a segunda equipe mais importante do País Basco, que o capitão do time do Real Sociedad estava com a tarja de capitão com a bandeira do País Basco. A Espanha, o último jogo que a Espanha jogou lá, uma partida oficial, foi em 67 contra a Turquia, na 1967. Então se faz praticamente 55 anos que a Espanha não joga lá, um jogo oficial. E em San Sebastián, que é a segunda cidade mais importante do País Basco, não existia nem Copa do Mundo. A Espanha jogou ali contra a França em 1923. Bem, mas houve uma tentativa da Espanha voltar a jogar em Bilbao. A UEFA, a organizadora da Eurocopa, colocou um dos jogos da Espanha, da Eurocopa, como sede em Bilbao. Olha, foi a gota d'água para mostrar o quanto eles não querem que a Espanha jogue lá. O governador da província, uma autoridade máxima, falou: vocês não podem jogar aqui por causa da pandemia. A pandemia foi pano de fundo para recusar a Espanha jogar lá no San Mamés, que é um dos estádios mais modernos da Europa. E a Espanha não pode pisar lá. Mas jornalistas da Espanha e da região falaram que isso aí é só uma fachada para um fundo de ódio à coroa espanhola. Que a Espanha não vai jogar ali porque eles têm medo que a Espanha jogando ali é um passo de doutrinar os bascos a aceitarem o governo espanhol e aquelas origens bascas da língua, da cultura deles sejam suprimidas. É tanto que, vocês terem uma ideia, em 2010 a Espanha parou para jogar a final da Copa do Mundo. Mais de 100 mil pessoas foram à rua em Madrid, em Sevilha, em Valência. Bem, no campo, em Bilbao, foi um dia comum, ninguém parou e a vida seguiu. E vocês terem uma ideia que o governo espanhol investiu em telões para as pessoas de Bilbao, São Sebastião e todo o País Basco acompanhar a Espanha. Não teve incentivo das autoridades do local e não teve telão. Também o interesse das pessoas ali é muito pouco. Isso é sério porque não só no futebol. Se vocês terem uma ideia, a Espanha, a seleção de basquete, que é um esporte que a Espanha é muito forte a nível mundial e europeu, está sempre nas Olimpíadas, nos mundiais, no Eurobasket, jogou ali contra os Estados Unidos em 88. Mas provavelmente, como eles não gostam da seleção espanhola, eles foram mais lá para ver os craques da NBA do que a própria seleção espanhola. Mas uma coisa eu concordo: a Espanha não é bem aceita lá na Catalunha e nem em Bilbao e nem em San Sebastián. A única coisa que eles aceitam de bom grado são os euros da Federação Espanhola, dos direitos de transmissão e de toda a renda compartilhada dos jogos do Campeonato Espanhol. Gente, um abraço para vocês. Vou terminando por aqui. Fui! Tchau!